Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre bandagem funcional. Eu recebi umas mensagens aqui pedindo para comentar um pouco acerca disso. E eu trabalho com bandagem funcional aí já se vão quase 20 anos. E no começo a gente percebia muita gente falando sobre a bandagem rígida, tem gente que chama de athletic tape, enfim, que é um uso de um esparadrapo comum. Nesse caso aqui é um esparadrapo cor da pele, enfim, mas é um esparadrapo comum, sem uso de nenhuma medicação, e um esparadrapo rígido. Depois a gente começou a ver a chegada de uma outra bandagem, que foi o Kinesio Taping, que foi uma bandagem que tomou uma proporção muito grande por conta dos Jogos Olímpicos e tal, que já é uma bandagem elástica. E por último, a gente vê agora uma nova bandagem, enfim, relativamente nova, que é o Dynamic Taping, que também é uma bandagem elástica. Então, qual a diferença entre cada uma delas? No momento que a gente está falando do uso da bandagem rígida, do esparadrapo comum, o que a gente quer na grande maioria das vezes é limitar uma articulação, a amplitude de uma articulação, uma vez que a gente está falando de um esparadrapo que é rígido, então a gente bloqueia uma amplitude, ou a gente controla de alguma forma a mecânica, a gente tenta modificar a biomecânica daquela articulação. Então, se eu quero, por exemplo, limitar uma extensão de cotovelo, por exemplo, eu posso fazer uso dessa bandagem na minha face anterior. No momento que eu fizer a extensão de cotovelo, eu traciono e estico essa bandagem e isso vai limitar o meu movimento de extensão. Eu posso fazer uso dessa bandagem também, por exemplo, para aumentar o meu arco longitudinal medial do pé. Então, quando a gente tem aquele pé pronado, aquela pronação excessiva, a gente já sabe hoje que a gente pode fazer uso, algumas formas de aplicação dessa bandagem rígida também ajudam, auxiliam a elevação desse arco longitudinal. Umas bandagens muito conhecidas também foram propostas pela Jenny McConnell para o joelho, para a síndrome fêmuro-patelar. A gente sabe hoje, existe uma série de pesquisas mostrando que quando a gente pensa em desfecho, dor e função, a gente tem resultado positivo com esse tipo de bandagem, com a bandagem rígida. Já quando a gente pensa no Kinesio Taping, que é uma bandagem elástica, né? Então a gente percebe ela tem uma elasticidade muito boa, mas longe, no sentido longitudinal. Lateralmente ela não tem nenhuma flexibilidade. A proposta inicial é que a forma de colocação na pele modificaria a função dela. Então eu ativaria fuso neuromuscular, ou eu ativaria órgão tendinoso de Golgi, facilitando uma musculatura, inibindo uma musculatura, aumentando a estabilidade de determinadas estruturas. E as pesquisas mostraram que isso parece não acontecer. Então a grande maioria das pesquisas científicas mostrou que o uso do Kinesio Tape não parece ser muito efetivo, não só falando em dor crônica a gente sabe que não, que as terapias ativas é que funcionam realmente, as terapias passivas não se mostram muito eficazes, mas quando comparado ao placebo ela parece não ser tão interessante. E a mais moderna, enfim, a que surgiu há menos tempo é o Dynamic Tape, também é uma bandagem elástica, só que ela tem características diferentes de um Kinesio Taping. Ela tem uma flexibilidade nas 4 direções e o que a gente consegue perceber é que ela tem características viscoelásticas, e quanto maior a força de tração e a velocidade dessa bandagem, maior a resposta dela. Então o objetivo é absorver energia elástica e devolver energia. Então dessa forma a gente consegue minimizar o estresse sobre determinadas estruturas. Então a gente pode auxiliar uma musculatura a absorver, por exemplo, uma energia que está sendo imposta ao tendão, e aí isso vai variar de acordo com a nossa avaliação. Então ela tem uma utilização completamente biomecânica, a gente vai realizar uma avaliação biomecânica, encontra qual a disfunção, e aí a gente pensa de que forma a gente quer fazer o uso e a aplicação dessa bandagem. Então eles lançaram há menos tempo essa outra bandagem, que ela é similar àquela anterior, só que ela é muito mais rígida. Então ela tem um objetivo de absorver mais energia, enfim, controlando, vamos dizer assim, um excesso de amplitude de movimento. Então basicamente o que a gente tem hoje são esses 3 tipos de bandagem. Existem algumas outras, o Functional Fascial Taping, mas é uma bandagem que não é muito explorada.
Hoje tem a forma de aplicação também pós-cirurgia plástica, vem sendo bastante utilizada com resultados positivos também, minimizando a equimose, controlando aquele processo cicatricial naquela região, mas são coisas que a gente ainda não utiliza tanto dentro da ortopedia ou da fisioterapia esportiva. Então, basicamente, essas são as formas de aplicação de bandagem, né, os tipos de bandagem, e a forma de aplicação, na realidade, a gente vai criar de acordo com o nosso paciente.